Olá pessoal, mais uma noite de live para glória, honra e louvor do Senhor Jesus. O tema dessa noite é o tema mais poderoso até hoje eu preguei, que é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus o liberta, o salva, o purifica, leva para o céu e liberta, e purifica todo pecado. O sangue de Jesus e foi derramado pela remissão dos pecados dos pecadores, Samuel e você. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Deus nessa noite. E as palavras que eu vou ministrar por direção do Espírito Santo, né? Essa live é do Espírito Santo. A palavra que eu vou pregar é de Deus. O pregador eu vos falo do Senhor Jesus. O poder de Deus, a glória, a honra, o poder. E vamos ministrar hoje sobre a palavra da verdade. O tema, sangue de Jesus. O pessoal tem um velho ditado a dizer: o sangue de Jesus tem poder. É a maior verdade do mundo. O sangue de Jesus tem poder. O que é sangue? Sangue é vida, né? Humanamente falando, você tirar o sangue do corpo humano, ele morre, ele desfalece. É tão provável que uma pessoa, quando tem um ferimento grave e é furado e começa a ter hemorragia, aí o sangue se esvai do corpo. Se você não tiver num hospital para poder injetar um sangue que seja compatível a ele paciente, ele chega a óbito, chega a morrer. Ou seja, o que é vida no corpo humano é o sangue. Se o sangue sai do corpo humano, naquele corpo não existe mais vida, né? É por isso que Jesus veio como homem comum, como eu e você, né? Viveu 33 anos nessa terra. Aos 30 anos ele começou o ministério dele na terra, pregando a palavra da verdade. E aos 33 anos crucificaram ele, e ele derramou todo o sangue dele, o sangue carmesim, o sangue santo do homem que não era pecador, do homem que venceu todas as afrontas, venceu toda a maldade do ser humano e cumpriu os 10 mandamentos da Bíblia. Esses 10 mandamentos são os principais. Verdadeiramente os mandamentos da Bíblia são 613. E ele cumpriu 613 sem ferir, sem desobedecer um. E derramou esse sangue carmesim, foi através desse sangue carmesim e ele nos comprou, né? Nos comprou para que todo que nele crê, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse sangue carmesim é o sangue de Jesus, e ele derramou na cruz pela minha vida e pela sua. Se você crê no sangue, você crê em Jesus. Se você crê em Jesus, é a porta de você ir morar no céu. Mas para isso você tem que viver em santidade, tem que viver em luz, tem que viver em obediência, e tem que ter um coração quebrantado e contrito, para com isso você ter sensibilidade e sentir a presença do Espírito Santo e viver em santidade, viver em obediência, viver em retidão, viver em humildade de espírito. Por dizer e é humilde e manso de coração, é um fala. Agora, ser verdadeiro, só suas práticas, suas atitudes, né? E vão dizer se você é mesmo. Deus fala sobre o sangue carmesim, né, de Jesus. Esse sangue foi tão puro, né, tão maravilhoso. E hoje, para falar a verdade, a maioria das pessoas banalizam o sangue de Jesus, não acredita, mas esse aí está muito escrito claramente na Bíblia Sagrada, e são os escarnecedores. Esses escarnecedores que não crê em Jesus, não crê no sangue carmesim, possivelmente, né, a Bíblia deixa muito claro, vão ser queimados no lago de enxofre e arde, né, com os falsos profetas, com os demônios, com Lucifer, que se rebelou no céu. Não quero falar disso nessa noite. Vou falar claramente do poder do sangue de Jesus. A primeira palavra que Deus me deu foi no livro de Levítico, né, no Velho Testamento, e está escrito em Levítico, capítulo 17, versículo 11. Deus está dizendo assim, olha o que Deus está dizendo: pois a vida da carne está no sangue. Ou seja, a vida da carne está no sangue, ou seja, sem sangue não existe vida na carne. O sangue é a própria vida. Se esvai o sangue, foi-se a vida. É por isso que o que Deus derramou por mim, por você, foi o sangue dele.
Por isso que tem um velho ditado tão poderoso: o sangue de Jesus tem poder. Então Deus está falando em Levítico, capítulo 17, versículo 11. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazer propiciação por vocês. O que é que Deus está falando? Jesus está falando aqui. E deu o sangue dele para se fazer maldito para poder nos salvar, né? Nos libertar, para poder abrir a porta do céu para nós. Ele deu o sangue dele puro, santo, pelo nosso impuro. Ou seja, o dele foi derramado puro no lugar do nosso impuro. E foi dado por propiciação para vocês no altar. Qual foi o altar que Jesus derramou o sangue a Mesim? Foi no Gólgota, né? Aonde ele foi crucificado, onde ele foi pregado no madeiro, aonde cuspiram na cara dele, aonde deram vinagre para ele beber quando ele estava morrendo, aonde ele foi crucificado. Esse foi o altar. É tão provável, e a Bíblia diz que quando ele deu o último suspiro e morreu, a terra tremeu, né? O céu ficou escuro, porque ali estava consumado o sacrifício de Jesus para a remissão dos pecados e para nós ter direito à vida eterna. Então Deus fala: pois a vida da carne está no sangue. Em outras palavras, se tira o sangue, a vida foi embora. E eu dei a vocês para fazer propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Em outras palavras, falando, é que Deus está falando: se não tem sangue, não tem libertação. Se não tem sangue, não tem salvação. Se não tem sangue, não tem vida. Ou seja, tudo passa pelo sangue de Jesus. Se você aceita Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, e você aceita o sacrifício dele na cruz, o sangue dele carmesim, você sai da perdição para a salvação. Você sai da posição de criatura para a posição de filho. Você sai da posição de perdido para a posição de salvo, né? Você sai das trevas para a luz. A única coisa que pode salvar eu e você nessa terra é o sangue de Jesus. Mas para poder você ter acesso ao sangue de Jesus, você tem que crer no sacrifício da cruz, tem que crer em Jesus. Viveu como homem, né? Foi encarnado da Virgem Maria e viveu como homem e derramou esse sangue carmesim. Assim como Deus se esvaziou da glória dele, se fazendo homem, assim como o rei soberano, ele se esvaziou da glória dele, do poder dele, e se fez servo para os pregar as boas novas, né? Nos ensinar os 10 mandamentos. Estava sendo ensinado errado pelos falsos profetas, pelos escribas, pelos fariseus da época, e assim derramar seu sangue carmesim para a remissão dos pecados, para nós novamente ter acesso ao Todo-Poderoso. Até então Jesus vinha até a terra e derramar o seu sangue carmesim, nós estava bloqueado de ter acesso com o Pai do céu por causa do pecado do ser humano desde o Jardim do Éden. Quando no começo da terra, o primeiro homem da terra, Adão, juntamente com Eva, pecou, ele foi destituído, inclusive foi expulso até do Jardim do Éden pelo próprio Deus. E Deus pôs um arcanjo ao redor do jardim para que Adão não pudesse entrar mais por causa do pecado, que foi o pecado de comer a maçã, né? A maçã do conhecimento, do bem e do mal, né? E nessa situação lá para cá nós estávamos perdidos, não tinha jeito para nós. Mas quando chegou no começo do Velho Testamento, Deus teve uma reunião no céu e perguntou: a quem eu enviarei para socorrer os meus filhos, a minha criatura? Jesus estava do lado, olhou para o Pai e falou: envia a mim, eu farei o sacrifício por eles e farei a tua vontade conforme os teus desígnios, né? Conforme a tua vontade. E assim foi. O Espírito Santo de Deus desceu sobre a Virgem Maria. Ele nasceu como homem, se tirou-se até os 30 anos. 30 anos começou a pregar a palavra. Com 3 anos ele estava pregando a palavra. Aos 33 anos ele foi morto. E esse sangue que foi derramado foi para comprar eu e você. Ou seja, eu e você fomos comprados com sangue. Sangue de sacrifício, sangue carmesim. Por que se chama sangue carmesim? Sangue carmesim é dizer um sangue puro, um sangue santo,
um sangue soberano, o sangue do próprio Deus. Ele deu a vida por mim e por você. Agora me fala, meu irmão, aonde é que está a tolice do ser humano, né, nos dias de hoje, rejeitar o sangue de Jesus? Qual é o futuro dele? Nessa terra ele vai vivendo, mas depois esse sangue do corpo dele sair e a alma dele sair do corpo, para onde vai a alma dele? Se ele não tem acesso ao sangue à mesa, se ele não aceitou Jesus, se ele não confessou Jesus diante dos homens, porque o próprio Jesus fala na palavra: se tu me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do Pai. Agora, se tu me negares diante dos homens, eu te negarei diante do Pai. O único acesso ao céu é Jesus. É tão provável que o próprio Deus falou, depois que Jesus morreu e fez tudo que Deus mandou. Deus deu todo o poder a Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra. No céu é onde está o trono do Todo-Poderoso, onde estão os anjos, os arcanjos, querubins, as maravilhas, o céu. Na terra é onde nós moramos, que é a terra dos homens, e debaixo da terra, segundo a Bíblia fala, está o inferno. Então é tão poderoso o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, que Deus deu todo o poder a ele, no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, Jesus tem todo o poder. Então tudo que você clama em nome de Jesus tem muito poder. Só para você entender, quando você chama pelo nome de Jesus, o inferno treme. O inferno treme. O sangue de Jesus tem muito poder. E o sacrifício da cruz foi muito poderoso no mundo espiritual. Amém, meu irmão? Deus continua falando aí no livro de Mateus, já começando no Novo Testamento, sobre o sangue de Jesus. Mateus, capítulo 26, versículo 28. Olha o que Deus fala: isso é o meu sangue da aliança. Ou seja, porque Jesus fala em Mateus 26, 28, isso é o meu sangue da aliança. Porque além de Jesus ter derramado seu sangue para salvar eu e você, para a remissão dos pecados, para purificar os pecados, em outras palavras, para perdoar os nossos pecados e nós ter acesso ao céu, o que ele fez foi uma aliança. Foi a aliança de nós morar com ele no céu. Só que para nós morar com ele no céu, nós temos que fazer o quê? Aceitar Jesus, descer nas águas e acessar a sua graça. Em outras palavras, acessar o seu sangue. O que lava nossa alma, o que nos dá paz, o que lava nosso pecado e perdoa o nosso pecado é o sangue. É o sangue de Jesus. Porque no mundo espiritual o sangue de Jesus está vivo como se fosse hoje. Só para você entender, Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás. Só que no mundo espiritual é como se fosse ontem. É como se fosse hoje. Por quê? Porque o tempo é para mim e para você. A hora é para mim e para você. Semanas é para mim e para você. Meses, anos é para mim e para você. Tempo é para homem carnal, homem mortal, como eu e você, homem limitado. No céu não tem tempo. É por isso que Deus fala na Bíblia: 1000 anos é um dia, e um dia é 1000 anos. Então, e Deus quer dizer: filho, o tempo sou eu sou o próprio tempo. Então, quem controla o tempo sou eu. É por isso que Deus, para quem não sabe nessa live, para quem está assistindo vai assistir, Deus vê você saindo da barriga da sua mãe, você nascendo. Deus vê você, ele gerando você na barriga da sua mãe. Ele vê você nascendo da barriga da sua mãe. Ele vê você na idade que você está e vê na idade que ele vai te resgatar. Ou seja, na idade que você vai morrer. Deus vê tudo. Deus não vê o mundo. Deus vê o começo, o meio e o fim. O Deus que eu estou falando é o Deus de Gênesis, do começo da Bíblia. É o Deus de Mateus, dessa palavra que eu estou lendo. E é o Deus de Apocalipse. Ou seja, o tempo para Deus se mistura. É por isso você ter fé. O que Deus vai fazer daqui a 20, 30 anos na sua vida, Ele pode fazer esse ano ainda. Porque o tempo para Deus é irrelevante. O tempo para Deus é irrelevante, porque tanto faz um dia como 1000 anos. Tanto faz 1000 anos como um dia. Para Deus não tem isso aí não, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. O que é Todo-Poderoso? Ele tem todo o poder. Então Ele faz o que é o tempo. Ele é o próprio tempo. O que é o amor? Ele é o próprio amor. O que é a justiça? Ele é a própria justiça. Ele é tudo. Então tempo, meses, hora, dia, né? É para nós, para Deus não. É por isso que Ele fala: isso é o meu sangue da aliança. Então quando Jesus morreu na cruz, além dele derramar o sangue por nós, para nos salvar, Ele fez uma aliança.
Qual foi a aliança? De nós aceitar Ele, aceitar o sacrifício, andar em obediência onde estiver na terra, né? Mediante a palavra, as escrituras sagradas. E quando Deus recolher nós desse plano físico, você morar no céu. Essa é a aliança que Jesus fez. E Ele continua dizendo: este é o meu sangue da aliança e é derramado em favor de muitos. Ou seja, Deus derramou sangue por um, por dois ou por todos. Deus derramou o sangue dele por todo ser humano da terra, independente da idade, da cor, da raça, da religião, da fé. Deus é tão soberano, tão maravilhoso. Do mesmo jeito Ele derramou o sangue a melhor pessoa que tem a maior fé. Ele derramou o sangue carmesim dele pelo ateu. Do mesmo jeito Ele derramou o sangue carmesim por um pastor, por um religioso. Ele derramou por um macumbeiro, né? Por uma pessoa que está em treva. Ele derramou para todo mundo. É tão provável, é tão real isso aí, meus irmãos. E só para você entender, presta atenção, olha para o céu. Quando a chuva desce do céu, ela desce para todo tipo de gente. Ou você já viu a chuva descer para justo e não descer para injusto? Não, não é assim que funciona. A chuva desce para o justo e para o injusto, para o preto e para o branco, para o magro e para o gordo, para o rico e para o pobre, né? Independente da classe social, a chuva vai descer. Do mesmo jeito foi o sacrifício de Jesus. Agora, quem é que vai usufruir desse poder? Quem é que vai usufruir dessa salvação? Quem é que vai provar e viver isso aí? Em crer nele, se arrepender dos pecados, confessar ele em vida, né? Para ir morar no céu. A porta da graça, meu irmão, está aberta para todo mundo, mas nem todo mundo tem acessado a porta da graça. A graça se trata de amor, a graça se trata de perdão, a graça se trata de união, a graça se trata de amor ao próximo, a graça se trata de salvação, a graça se trata de morar no céu. Mas nem todas as pessoas estão acessando o sangue de Jesus, a graça de Jesus. Por quê? Porque estão influenciados pelas coisas desse mundo, estão influenciados pela soberba desse mundo, estão influenciados pela falta de perdão, pelo dinheiro, pela ostentação dos bens, pelo ego, né? Pelos olhos altivos, pela avareza, né? Pela a maledicência, pela prostituição, pelos vícios, por tudo que não presta. Eles estão enganados por isso aí. Tudo isso aí rouba a atenção do homem. Ele faz tudo isso aí, provoca todo esse tipo de maldição. É próprio Satanás e os adeptos dele, chamado demônio, né? Quando você para de olhar para isso, você olha para o sangue de Jesus e você obedece a palavra, qual é o seu destino? E morar no céu com Jesus. É por isso que Jesus, quando estava aqui na terra ainda com os apóstolos, ele falou: eu vou na frente para que meu Pai possa mandar o Espírito Santo. Esse Espírito Santo está aqui comigo, com você, e eu vou preparar lugar para você, porque aonde eu vou, na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar para você. Qual é essa morada que Jesus falou quando estava na terra? É a Nova Jerusalém, a cidade celestial, em Apocalipse. E as ruas é de ouro, né? As casas é de marfim, de diamante, coisas mais maravilhosas. É a cidade celestial, onde o Todo-Poderoso vai estar no meio dessa cidade com o trono dele. Nessa cidade não vai ter dia nem noite. A glória do Todo-Poderoso vai clarear tudo. Você pode ter acesso direto a Deus. Lá não vai ter choro, lá não vai ter doença, lá não vai ter clamor, lá não vai ter desespero, lá só vai ter glória, paz, louvor, comunhão, amor e todo sentimento maravilhoso, porque lá as trevas não têm acesso. As trevas têm acesso aqui na terra, no céu as trevas não têm acesso. O único que se rebelou no céu contra Deus foi o próprio Lucifer, e Deus jogou ele lá do céu para fora, expulsou ele. Do mesmo jeito que expulsou o primeiro homem da terra, Adão, do jardim do Éden, ele pecou. Porque Deus é o tipo do espécie, nós somos mais semelhantes dele. Ele ama o pecador, ele abomina o pecado. Deus não é complicente do pecado. Ele ama o pecador. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Amém, meus irmãos? É por isso que Deus está falando: isso é o meu sangue
da aliança e é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Por isso, como eu já falei, e eu estou lendo em Mateus 26, 28, o sangue de Jesus foi derramado para perdoar o meu pecado do céu. Você acha que Jesus desceu do céu, veio na terra um homem, morreu na cruz por mim e por você, derramou o sangue dele, deu a vida dele por mim e por você? Você acha que nós somos qualquer pessoa, meu irmão? Nós somos muito preciosos para esse Deus, Criador de tudo, descer do céu, se fazer homem, morrer na cruz, derramar seu sangue por mim e por você. Nós temos muito valor. O nosso valor não tem ouro nem prata na terra e prata. Foi derramado sangue, foi comprado por preço alto. Foi sangue. Sangue não tem dinheiro que pague. Então nós temos que valorizar a nossa vida e entrar em obediência e acessar o sangue de Jesus. Para isso nós vamos morar no céu, tenha paz, tenha sabedoria, tenha discernimento e viva bem enquanto vivemos nessa terra. Amém, meu irmão? Deus continuou falando aí no livro de Romanos. Romanos, ele fala, Romanos capítulo 5, versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue. Ou seja, quando você acessa o sangue, você é justificado automaticamente. Por eu ser justificado, por eu justifico o ser humano, é o próprio Deus. O que o ser humano tem que fazer? Se arrepender dos pecados, não praticar mais, aceitar Jesus e viver a obediência e acessar o sangue, o sacrifício que ele fez. Então, quando você acessa o sangue de Jesus, você é justificado pelo próprio Jesus. Porque o sacrifício foi o sangue, foi derramado o sangue dele santo na cruz por mim e por você. Por isso que Romanos 5, 9 está dizendo assim, capítulo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ou seja, quem está virado com nós? Deus Pai. O que foi que aplacou a ira de Deus? O sacrifício do Filho, do Jesus. E veio como homem, né? Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, passou pela mão de Herodes, né? Foi crucificado, morto e sepultado na sexta-feira, né? E ressuscitou no domingo pela manhã. Esse sangue que foi derramado foi feito propiciação, e a propiciação foi dado a troco da minha vida e da sua. Aí como é que nós acessamos isso aí? Crendo no sacrifício, acessando o sangue através de deixar as velhas obras, as obras da carne, as obras do pecado, aceitando Jesus e confessando diante dos homens, descendo nas almas para a remissão dos pecados e vivendo em obediência. Sai das trevas para a luz, sai da posição de criatura para a posição de filho. E no mundo por vir, né, e a eternidade, e morar com Jesus. Tá tudo pronto, meu irmão, tudo preparado. Você só tem que acessar, você só tem que aceitar. Como é que você acessa? Como é que você acessa o sangue de Jesus? Crendo, através da fé. Você só crê em Jesus. Você crê em Jesus. Jesus é Deus e Deus é Jesus. São três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém as três é uma só. Por isso que Jesus, quando veio na terra, era o próprio Deus. Amém? Por isso ele fala em Romanos 5, 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ou seja, só o sangue de Jesus para nos salvar da ira de Deus e para nos libertar das garras de Satanás. Amém? Deus continua falando aqui no livro de Hebreus. Olha o que Deus fala no livro de Hebreus. Qual é o tema da live de hoje? Sangue de Jesus. O livro de Hebreus está dizendo assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Ou seja, por que Deus fala e sem derramamento de sangue não há perdão? Porque o único que tem o poder para perdoar é Jesus. É por isso que ele se esvaziou da glória dele,
desceu do céu, da maravilha do céu, né? Nasceu como homem da Virgem Maria e derramou seu sangue puro, né? Santo, para a remissão do nosso pecado. Qual é a única coisa que pode pôr por terra o pecado? Pureza, santidade. Qual é a única coisa que Satanás tem medo? De santidade, de pureza, né? Satanás corre de um homem santo. Satanás corre de uma mulher santa. Satanás corre da verdade. Satanás corre da luz. Por quê? Porque Satanás foi homicida desde o começo da terra. Satanás nunca se firmou da verdade. Satanás não é só Satanás, não é só diabo. Ele é o pai da mentira. Toda pessoa que mente é filho do diabo. Toda pessoa que fala a verdade é filho do Deus da verdade. É filho de Jesus, tem comunhão com o céu. Então nessa noite de hoje, falando do sangue de Jesus, eu faço um apelo para você. Escolha a justiça, escolha o sangue de Jesus, escolha a verdade. Custe o que custar, porque a verdade não precisa de defesa. Você que vive na verdade, a mentira nunca vai prevalecer sobre você. Ela vai ficar camuflada, mas ela sempre vai cair por terra, porque a verdade não muda. O próprio Deus fala em Malaquias 3,6: Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Não somos consumidos por quê? Pelo Satanás. Por que nós somos consumidos? Quando a gente vive em verdade. Agora, quando nós vivemos mentira, acontece toda desgraça, porque o pai da mentira é o diabo. Então, o diabo tem legalidade de fazer o que quiser com a sua vida. Agora, quem vive verdade, vive em Jesus, vive em Deus. E o futuro é morar no céu, né? É morar com os anjos, é morar na Nova Jerusalém. Então eu te dou um conselho: vive em verdade, procura a verdade, acesse o sangue de Jesus e se livre de toda maledicência, de toda mentira, de toda manipulação, de tudo que não agrada a Deus. Amém, meu irmão? Por isso ele fala em Hebreus 9:22: De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Ou seja, só o sangue para nos perdoar dos nossos pecados. Ele continua falando no livro de Efésios capítulo 2, versículo 13: Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Ou seja, Jesus está falando em Efésios 2,13. Quando nós estávamos no mundo, sem aceitar Jesus, né? Sem descer nas almas, sem se arrepender dos pecados, nós estávamos longe de Jesus. Em outras palavras, nós estávamos perdidos. Em outras palavras, nós estávamos em treva. Em outras palavras, nós é filho de quem? Do diabo. Porque só existe um caminho de Jesus, o outro é da perdição. Então, em Efésios capítulo 2, versículo 13, está dizendo: Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Então nós fomos aproximados mediante a aliança do sangue de Jesus. Mas quem nos aproximou dele? O próprio Jesus. Por ele nos amar muito, ele viu a única solução era vir morrer na cruz, derramar o seu sangue, para com isso aproximar nós dele, porque nós mesmos, por força própria, não tinha como se aproximar de Jesus. Nós estávamos perdidos, porque o pecador não tem como salvar o pecador. O pecador não tem como salvar nele próprio. Então tem que vir uma pessoa pura, santa, derramar seu sangue carmesim, para com isso comprar eu e você. Por isso ele fala: Mas agora em Cristo Jesus. Por que em Cristo Jesus? Porque Jesus era o Cristo vivo. Vocês que antes estavam longe. Porque quando você não está acessando o sangue de Jesus, quando você não está em comunhão com Jesus, você está longe. Você está longe de Jesus. Só está perto de Jesus quando você acessa o sangue. Quando você desce nas almas, quando você aceita Jesus, você confessa diante dos homens, você obedece a palavra e não anda em mentira. A mentira não provém de Deus, a mentira provém do diabo. O diabo foi mentiroso desde o começo da terra até hoje. O diabo usa ele para manipular as pessoas, para afastar elas de Deus. A mentira, a ostentação dos bens, a avareza, a falta de perdão,
né? O homicídio, os olhos altivos, a presunção, o apego ao dinheiro, os vícios como prostituição, droga, cigarro, bebedeira, tudo que não presta, o diabo usa para poder afastar o homem de Deus. Porque sabendo se praticar as coisas dele, você está fazendo a vontade do diabo. Então, como é que você pode fazer a vontade do diabo e de Deus? Não tem como. De uma torneira não sai água doce e salgada. Ou sai água doce ou sai água salgada, né? Então, ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Ou você é da luz ou você é da treva. Ou você é do bem ou você é do mal. Ou você vai para cima ou você vai para baixo. Por isso ele fala em Efésios 2,13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Ou seja, só o sangue de Jesus para nos aproximar. Porque se não fosse o sacrifício do sangue de Jesus, não tinha como nós ter proximidade com Jesus, com Deus. Porque o sangue de Jesus foi e perdoa nossos pecados. Mas para nós ter acesso a ele, nós temos que parar de mentir, acessar a graça e o sangue e obedecer a palavra dele. Amém, meus irmãos? Deus continua falando sobre o sangue de Jesus no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Deus continua falando, meu irmão. Olha o que Deus está falando. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, está falando de Jesus, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que Deus fala se andando na luz? Porque não tem como andar na luz se nós não obedecemos o Deus da luz. Não tem como nós andar na luz se nós não for purificado por esse sangue. Não tem como nós ter comunhão com nosso irmão. Em outras palavras, e Jesus está falando aqui, você ser amável, você amar o seu próximo. Não tem como você amar o seu próximo e ter comunhão. Comunhão é amizade, é união com o seu próximo se você não acessar o sangue de Jesus, né? E se você acessar o sangue de Jesus, com certeza você vai ter comunhão com o seu irmão. E você tendo comunhão com o seu irmão, o sangue de Jesus purifica todo pecado. Por quê? Porque onde você tem união com o seu irmão, onde você ama o seu irmão, você pratica o segundo mandamento mais poderoso da terra. E amar o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento é: ama teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então por isso você está falando, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, para poder nós andar em luz, nós temos que ter comunhão com nossos irmãos. Por que Deus fala? E para poder nós andar em luz, nós temos que ter comunhão com nossos irmãos. Porque nosso irmão é mais semelhança de Deus. Do mesmo jeito que eu sou mais semelhante de Deus, você é mais semelhante de Deus. Então, não tem como você ter comunhão com Jesus, você ama Jesus e não vê, é Espírito, e não amar o seu próximo que vê. Se você fala e ama Deus e não vê, e ama o teu próximo e vê, você é hipócrita, você é mentiroso, e o pai da mentira é o diabo. Você, para poder amar a Deus, você tem que ter comunhão com o seu irmão, você tem que ter união. Você não pode viver em briga, não pode viver em contenda, não pode viver em discussão. Você tem que ter comunhão com o irmão. Onde você tem comunhão com o seu irmão, você está praticando o segundo maior mandamento da Bíblia. Então o sangue de Jesus, o Filho de Deus, purifica você de todo pecado. É a porta para você viver em santidade. Amém, meu irmão? Deus também fala, e continua falando no livro de 1 João, capítulo 5, 6. Olha o que Deus fala. Este é ele que veio por meio de água e sangue. Por que água e sangue? Porque Jesus, antes de morrer na cruz, ele fez. Ele foi no Jordão e foi batizado pelo profeta João Batista. Então, antes dele derramar o sangue, antes dele ser crucificado na cruz, ele foi batizado nas águas, né? Ele não tinha pecado nenhum, mas por que Jesus se batizou? Para nos ensinar. E ele, mesmo sem pecado, se batizou. Imagina eu e você que somos pecadores. Tudo que Jesus fez enquanto estava em terra foi para ensinar eu e você. Porque muitas coisas que Jesus fez não precisava fazer, porque era santo. Mas mesmo assim ele fez para com isso dar ensinamento, né? Dar exemplo para mim e para você fazer. Por isso, e ele mesmo sendo santo, ele foi batizado por um pecador, e era João Batista, era o profeta.
era ungido, escolhido de Deus, mas era pecador. Jesus não era pecador. Então ele falou, somente por alma, mas por alma e sangue. Primeiro ele foi batizado nas águas, depois ele foi sacrificado na cruz e derramou sangue por mim e por você. Ele continuou falando aí, ó, em 1 João, capítulo 5, 6. E o Espírito em dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ou seja, Jesus desceu, foi batizado, nos ensinou, desceu, foi crucificado no Gólgota, derramou sangue armezinho por mim e por você, certo? Subiu ao céu, tá à direita de Deus Pai, clamou Deus Todo-Poderoso para enviar o Espírito Santo Consolador. Esse Espírito Santo que vive no meio da gente é o próprio Deus em Espírito, né? Então ele fala, eu ensinei vocês a se batizar nas águas para perdoar os pecados, fiz o sacrifício da cruz para a remissão dos pecados e para a salvação, derramei meu sangue por você, mas o que ficou aí na terra depois eu subi no céu para convencer você dos pecados foi o Espírito em dar o testemunho. Em dar o testemunho de Jesus hoje, o Espírito Santo, onde você obedece a Jesus, onde você acessa o sangue dele, onde você anda nos caminhos dele, onde você obedece a palavra, é o Espírito Santo que toca em você. É o Espírito Santo que dá paz, é o Espírito Santo que te constrange, é o Espírito Santo que toca na tua alma, é o Espírito Santo que te liberta de dentro para fora, é o Espírito Santo que te dá sabedoria, é o Espírito Santo que derrama os frutos do Espírito Santo, que nós já preguei em outra live, e os frutos do Espírito Santo. Então ele está falando aí, é o Espírito em dar testemunho de Jesus, de Deus. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus em Espírito. Porque o Espírito é a verdade, ou seja, o próprio Espírito Santo é a própria verdade. Porque Deus, ele é um só, mas em três pessoas distintas, né? Atitude, situação diferente. Existe o Deus Pai, o que está no céu. Existe o Deus Filho, é o próprio Jesus que desceu na terra e morreu por mim e por você. E existe o Deus Espírito. E esse Espírito Santo que está aí comigo e está aí com você. Ou seja, existe a Trindade. E é três pessoas, né? E é um Deus só, mas em três situações diferentes. E faz três papéis diferentes. Pai está no céu, o Espírito Santo desceu para morrer por mim e por você. E Jesus e o Espírito Santo está no meio de nós. Qual o papel do Espírito Santo? Convencer nós do nosso pecado. Convencer nós e Jesus é Jesus. Convencer nós, né? O sacrifício de Jesus está vivo para eu e você acessar. Convencer e Jesus foi a propiciação para a remissão dos meus pecados. Você é remissão. Remissão é remir. Remir é tirar o que não preste nós, no caso os pecados, através do sacrifício da cruz. Quem é que convence isso na mente humana, no coração humano? É o Espírito Santo que está aí comigo com você. Deus Pai mandou Jesus. Quando Jesus fez o sacrifício e era a missão dele aqui na terra, para poder ter acesso ao céu, nós ter acesso à salvação, ele subiu, está sentado à direita de Deus Pai e mandou o Consolador. O Consolador é o próprio Deus em Espírito, e é o Espírito Santo de Deus. E a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São três, em três papéis diferentes, porém uma pessoa só. Eu vou dar um exemplo. As pessoas falam, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então é três pessoas? Não, é só uma. Como é que você explica e Deus é três e é só uma? Eu vou te explicar usando a minha vida e a tua. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo, certo? Aí você fala, não, mas você está falando de três pessoas, sim. Mas ao mesmo tempo ele é três pessoas, ele é só uma pessoa, com função em três fases. Aí você fala, pois me explique como é humanamente falando. Vou te explicar humanamente falando. Eu, você, somos corpo, alma e espírito. O essa carruagem. O espírito que conecta com o céu e a alma vai ser julgada. Então só para você ver, o Pai é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos tri também. Por que nós somos tri? Porque somos mais semelhantes dele. Somos corpo, alma e espírito. Agora eu sou três também. Você é três. É corpo, alma e espírito.
Mas pode ver, nós somos três, mas somos a representativa de um só. Nós somos três partes diferentes, corpo, alma e espírito, mas somos um só. Está explicado? Do mesmo jeito é Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai está no céu, Jesus desceu, é Filho, morreu na cruz por nós para a remissão do nosso pecado, para nos religar a Deus e ter acesso à salvação e ser perdoado dos pecados. E o Espírito Santo está no meio da gente, convencendo a gente. E o sacrifício foi real, e o céu é real, e Deus é Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Agora vamos lá. Eu sou corpo, alma e espírito. Como assim você também é corpo, alma e espírito. Por nós ser corpo, alma e espírito, tem como nós se dividir? Não tem. Não tem como nós se dividir. Nós só vamos se dividir isso aí quando nós for para a eternidade. Como? Quando o corpo morre, o espírito, que é o fogo da vida, volta para Deus e vem de Deus, né? O corpo, que é a matéria, é enterrado nessa terra. E a alma? A alma vai ser julgada por esse Deus. Para onde vai passar a eternidade da nossa alma? No céu ou no inferno? Na luz ou na treva? Então, isso aí, nós que somos carnais, só vai ser separado quando chegar no dia de nós morrer. O espírito vai voltar para Deus, o corpo vai se enterrar nessa terra, né? Vai se decompor lá na terra, e a alma vai morar com Deus. Entendemos, irmão? Mistério maravilhoso. Então, do jeito que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. Porque esse Deus é tri, sendo um só, nós somos tri, sendo um só. Porque esse Deus é tri, sendo um só, e nós não fosse tri, sendo um só, nós não podíamos ser mais semelhança de Deus. Então nós somos mais semelhança de Deus, porque nós somos tri como Ele. Olha que maravilhoso. Você já parou para pensar? Nós somos imagem e semelhança. Por que imagem e semelhança? A imagem é o que os olhos veem. A semelhança é o que a gente se assemelha. Se nós estivermos interligados na videira verdadeira, nós como ramo, nós podemos fazer tudo que Jesus fez ou mais além, que nem está escrito. Só isso é feito através da obediência. Porque só é considerado filho quem é filho obediente. Do mesmo jeito que nossos filhos carnais nos obedecem, nós obedecemos o Pai do céu. Todo filho obediente tem tudo do Pai. Porque todo pai gosta de filho obediente. Do mesmo jeito que meu pai gosta de obediente, eu gosto do meu filho obediente, o Pai do céu é santo, é a mesma coisa. Nós somos mais semelhança dele. Nós somos reflexo dele. Tudo vem dele, tudo é para ele. Então, resumindo, do mesmo jeito que é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. Nós não só somos a imagem dele, nós somos a semelhança dele. O que é imagem? É reflexo. O que é semelhança? É formato, é atitude. Amém, meus irmãos? Por isso Deus fala: este é ele que veio por meio de alma e sangue. Jesus Cristo, não somente por alma, mas por alma e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Tudo está ligado na verdade. Amém, meu irmão? Então, continuo falando aqui no livro de João, no Novo Testamento, para nós ir para o final dessa live. O livro de João está escrito assim. João, capítulo 6, versículos 53 e 54. João, capítulo 6, versículos 53 e 54. Está dizendo assim. Jesus lhe disse: eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo ele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí você pode pensar aí, por que comer a carne e o sangue de Jesus? Isso aí, meu irmão, não se trata de canibalismo, não tem nada a ver com canibalismo. Isso aí é uma parábola espiritual, para quem não entende. O que é uma parábola espiritual? Jesus disse: eu digo a verdade.
Se você não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Por que a carne e o sangue? A carne, Jesus morreu com um corpo físico. E na sexta-feira ressuscitou um corpo físico e foi transladado, ou seja, o corpo físico transformou no corpo santo e ele subiu para o céu. Nem o corpo dele essa terra teve direito de ficar. Ele subiu para o céu um corpo dele. Então a carne de Deus, quando foi comida, quando foi subido, foi santa. Então por que nós temos que comer a Jesus? Porque a carne de Jesus é santa. A carne de Jesus, quando você come, espiritualmente falando, purifica a sua carne pecadora. Quando você bebe o sangue de Jesus, simbolicamente falando, o seu sangue é purificado, o seu sangue pecador, o seu sangue sujo, o seu sangue imundo dessa terra. Você está compreendendo? Essa parábola é espiritual. Se você não comer do meu corpo e do meu sangue, em outras palavras, se você não tiver comunhão comigo na minha mesa, através da Santa Ceia, comendo o meu corpo e bebendo do meu sangue, você não tem parte comigo. Entendeu? Ou seja, isso aí é espiritualmente falando, tá compreendido? Então Jesus está falando, Jesus lhe disse, eu digo a verdade. Ou seja, ele já está dizendo que é a verdade pura. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, ou seja, Jesus, e não beberem o seu sangue, o sangue de Jesus, não terão vida em si mesmo. Por quê? O que é nos dá vida? O que é nos dá salvação? O que é nos dá o direito de morar no céu? O sangue de Jesus. A carne que foi purificada por nós. A única missão de Jesus na terra não foi ter família. Ele não teve família. Não foi ser rico. Não. Se ele é o dono do ouro da prata, ele não depende de riqueza. A único propósito de Jesus na terra foi salvar eu e você. Estávamos perdidos no pecado. Então, se você não come do corpo de Jesus, não bebe do cálice, você não tem parte com ele. Porque só tem parte com Jesus quem tem comunhão com Jesus, quem aceita o sacrifício de Jesus. Eu estou falando 54. Toda ele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e o ressuscitarei no último dia. Ou seja, esse corpo que está enterrado lá na terra vai ressuscitar. Só que para poder acontecer isso, você tem que morrer em Jesus, morrer em Cristo. Ou seja, morrer crente, aceitar Jesus, descer nas águas, obedecer a palavra, sair do pecado, né? Se assentar na mesa de Deus, comungar os irmãos, comer do corpo e do sangue dele, para que você tenha comunhão. E naquele dia você vai morar no céu, vai ressuscitar no último dia, porque você teve comunhão. Você obedeceu o Pai. O maior poder da terra é a obediência. Porque o pai não tem parte com um filho desobediente. O pai não tem parte com um filho desobediente. O pai ama filho obediente. Tudo vem da obediência. Tudo vem da obediência. É por isso que o próprio Deus fala na palavra. É melhor obedecer do que sacrificar. E Jesus está falando. É melhor obedecer do que você fazer jejum. É melhor você obedecer a palavra que você lê na Bíblia. É melhor você obedecer do que você viver dentro da igreja sem obedecer. É melhor você obedecer do que você escutar um louvor e não obedecer a palavra que eu estou falando pelo louvor, né? Não adianta você fazer sacrifício de touro se você não obedece a palavra. Tudo que você vai fazer para Deus, primeiro vem a obediência. Porque se a obediência não estiver na frente, nada que você fizer, Deus vai receber. Vai ser em aumento a oferta de Caim e Abel. Quem era Caim? Era um filho que ofertava a Deus, mas um filho desobediente. Quem era Abel? Era um filho que obedecia a Deus, mas era um filho obediente. Então Caim ofertou a Deus, Deus rejeitou a oferta dele, era um filho desobediente. Abel ofertou a Deus e Deus recebeu a oferta de Abel. É tão provável que Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? Com inveja de Abel. Porque o Deus do céu recebeu a oferta de Abel e não recebeu de Caim. E a culpa de Deus ter recebido a oferta de Abel não foi de Abel, foi do próprio Caim. Porque Caim era filho desobediente, soberbo. E Abel não, era filho obediente, amável. Então tudo que você faz em obediência, o Pai recebe. Isso serve o Pai do céu e o Pai da terra, não é só do céu. Porque o Pai da terra é reflexo do céu. Tudo vem de Deus. Amém, meu irmão? Por isso que Deus está falando aqui.
Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo, né? Toda ele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É esse que vão ser ressuscitados. Deus continua falando em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19 só. Deus continua falando sobre o sangue. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, e vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. O que Deus está falando? Não foi por dinheiro que vocês foram comprados, foram por sangue, né? Porque vocês viviam uma vida vazia, né? E transmitida pela a tradição dos antepassados, pela tradição da religião, o jugo da idolatria. Deus está falando aqui. Então ele fala: pois vocês sabem, e não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro. É coisas perecíveis, é coisa que se estraga, é coisa que se acaba. O sangue de Jesus não se acaba. O ouro se perde, o ouro se acaba, o ouro derrete, a prata derrete. O dinheiro, você toca fogo, ele se acaba em pó, né? O dinheiro você tem hoje, se perde amanhã. Isso aí é perecível. Perecível é tudo que se estraga, tudo que se acaba, é perecível. Então eu e você não fomos comprados por coisas perecíveis, fomos comprando por coisas que não é perecível. O sangue de Jesus tem muito mais poder. Pois ele fala: pois vocês sabem que não foram por meio de coisas perecíveis, coisas que se estragam, como prata e ouro, e vocês foram redimidos, ou seja, foram comprados da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Em outras palavras, transmitida pelos seus pais, seus avós, seus bisavós. Não foi por isso que vocês foram comprados. Ele continuou falando no 19: mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O que é um cordeiro sem mancha e sem defeito? Um cordeiro perfeito, puro, né? Uma perfeição, né? Mas pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. O que é um cordeiro sem mancha e sem defeito? Onde Deus fala: você foi comprado como um cordeiro sem mancha sem mancha e sem defeito. Deus está falando que foi uma coisa melhor, foi o melhor. Ou seja, por que foi o melhor? Porque Deus se desfez da glória dele, desceu como Jesus, nasceu da Virgem Maria, o Deus Santo, cumpriu 613 mandamentos e morreu puro como cordeiro, sem mancha, sem defeito. Ou seja, onde você for fazer, fica uma dica: onde você for fazer uma coisa para Deus, dê o melhor de si, faça com excelência, porque Deus nunca faz nada por você pela metade. Deus nunca faz nada por você ruim, remendado. Não, Deus só faz o melhor para você, porque Ele é Deus amoroso, né? Ele é um pai e cuida dos dele. Então, quando for fazer uma coisa para Deus, faça com excelência, tenha sinceridade, faça de coração, faça do jeito que Abel fez a oferta para que ele receba. Não seja um Caim da vida, não seja Caim, seja Abel. Amém, meus irmãos? Para finalizar essa live, eu vou estar lendo a última palavra aí no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, para eu finalizar essa live sobre o sangue de Jesus. Olha o que Deus está falando aí. Olha o que Deus está falando aí. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amar a própria vida. Ou seja, Deus está falando e você pode vencer qualquer coisa pelo sangue de Jesus, pela palavra do testemunho de Jesus. Qual é a palavra do testemunho de Jesus? A Bíblia. Qual foi a palavra que deu? A palavra que Jesus deu testemunho sobre o Pai do céu. E tudo está escrito no Novo Testamento, né? E diante da morte, ele ainda pregou e falou e pediu para o Pai perdoar os escarnecedores. Você está dizendo, eles, ou seja, eu e você, podemos vencer qualquer coisa pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus.
e pela palavra do testemunho de Jesus, pelo que Jesus fez na terra, pela palavra do testemunho que está escrito na Bíblia. Nós podemos vencer qualquer coisa, inclusive o inimigo das nossas almas, chamado Satanás, demônio. Aí ele fala para essas pessoas que mataram Jesus, para essa pessoa é desobediente, não amar a própria vida. Por que não amar a própria vida? Porque a própria vida veio na terra e eles mataram. Os soldados, os escribas, fariseus, religiosos da época, mataram Jesus. Então em Apocalipse 12:11 está dizendo, não amar a própria vida. Em a própria vida, Jesus. Se eles não amaram o próprio Jesus, não amaram a própria vida, porque Jesus é a própria vida. Ele não é só a própria vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? O caminho, a verdade e a vida. Qual o caminho? Era ele ensinava, né? Qual é a verdade? A palavra. Qual é a vida? A vida dele, ele morreu por mim e por você. Por isso ele é o caminho é que direciona, né? A morte, qual é o caminho? Qual é a verdade? A palavra pregada. Qual é a vida? O sacrifício de Deus. Ele morreu por nós para se fazer morto, né? Se fazer condenado para nos dar vida, nos dar salvação. É por isso que Apocalipse 12:11 está escrito: eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Ou seja, Jesus diante da morte não padeceu. Jesus diante da morte não teve medo da morte, porque ele é mais poderoso do que a morte. É tão provável que ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo pela manhã. Ele venceu a morte para provar para mim e para você, e ele tem todo o poder, né? Mas as pessoas que o mataram não amaram a própria vida. A própria vida é o próprio Jesus, eles não amaram. Porque se ele tivesse amado a própria vida, ele não tinha matado Jesus, né? Ele não tinha crucificado Jesus, ele não tinha traído Jesus. Então vigia, meu irmão, toda vida que você não se prostra para a palavra, todo dia que você não obedece a palavra, todo dia que você não acessa a graça, todo dia que você não acessa esse sangue carmesim, você não clama por esse sangue. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. É isso que você tem que clamar. Aonde você fala, você profere o sangue de Jesus tem poder, Satanás tem que bater em retirada. Os demônios têm que bater em retirada. Eles não aguentam o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é o que purifica todo pecado. O sangue de Jesus é que dissipa e põe por terra toda treva. O sangue de Jesus é que salva. O sangue de Jesus é que purifica. O que é purificação? É tirar o mal e limpar com o bem. O sangue de Jesus purifica todo o mal e coloca o bem dentro de você. O sangue de Jesus é que dá vida eterna. O sangue de Jesus é que tem todo o poder. O sangue de Jesus é que corre na minha veia e na sua. Agora isso, basta você crer, acessar o sangue de Jesus, obedecer e viver em santidade. Porque a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, hoje, agora e para sempre. Resumindo, o que é o sangue de Jesus? É a vida. O que é sangue? Vida. É por isso que você não pode brincar com sangue. Principalmente quando se fala o sangue de Jesus. Quando você for clamar o sangue de Jesus, clame acreditando, clame crendo, clame sabendo que é o sangue de Jesus. Depois dessa live você não vai ter dúvida que é o sangue de Jesus. Toda vez que você estiver no apuro, toda vez que lhe der medo, toda vida que você estiver numa situação difícil, é simples, é só fechar o olho e clamar. O sangue de Jesus tem poder, porque todo mal vai por terra, toda afronta vai por terra, toda treva vai por terra, porque as trevas, os demônios, Lúcifer, Satanás, diabo, tudo que não presta, não suporta o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é que salva toda humanidade e purifica todo pecado, leva todo pecador a ser lavado pelo sangue de Jesus e morar no céu. O sangue de Jesus está vivo como se fosse ontem. Porque no mundo espiritual não há tempo. 1000 anos é um dia. E um dia é 1000 anos. Ou seja, se 1000 anos é um dia, se Jesus morreu há 2000 anos atrás, é como se fazesse 2 dias que ele tivesse morrido na cruz por mim e por você. Então o Senhor Jesus está vivo, clamando por almas, clamando por vida, para onde você crer, acessar, né? Se purificar, obedecer e morar no céu. Amém, meus irmãos?
Deus abençoe a vida de vocês e o Senhor seja louvado e exaltado, hoje, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém?